Pés fortes é igual ao seu aluno mais forte. Falar sobre os pés é um tema pouco entendido sobre os professores, é ou não é? Quem utiliza está no trabalho de arco plantar. A gente já sabe que isso é legal, mas a gente usa isso na prática? E qual a relevância disso mesmo? Bom, o pé é uma grande plataforma de estabilidade. Se a gente fosse pensar numa casa, o pé é toda a fundação, é toda a base, toda a nossa base de sustentação. Sem os pés, a gente realmente não conseguiria dar suporte para toda essa base e fazer tudo que a gente faz. Agachar, correr, saltar, é ou não é? São mais de 25 ossos, 4 articulações que dão essa capacidade de sustentação para o nosso corpo. O nosso pé, ele realmente por ter esse formato, com mais de 4 articulações, aliás, com 4 articulações, mais de 25 ossos, ele é capaz de muitos movimentos intrínsecos. Então o pé, ele faz bastante movimento, ele já tem uma boa liberdade de movimento. Então ele precisa, sim, de uma boa capacidade de estabilidade. Ele precisa ter pé forte, um pé firme, rígido, bem posicionado para formar de base de sustentação para o resto do corpo. Essa é a principal função do seu pé, do pé do seu aluno. Devido a esse fator, é muito comum os pés colapsarem, os pés caírem para dentro, mesmo naquelas pessoas que têm um arco plantar mais sadio. Porque quando você pega um aluno que tem o pé mais plano, pé chato, e existem 3 formatos de pé que a gente sabe, claro, que é aquele pé plano, aquele pé mais chato, o pé normal e o pé com um arco mais alto, né? Aquele pé cavo. Esses 3 formatos de pé, eles se diferenciam, porém, mesmo uma pessoa com um pé mais plano, um pé mais chato, a gente consegue sim fazendo força com ele, gerando mais estabilidade, com que ele funcione muito bem e ele comece a criar arco. Então, se esse pé ele é fraco, ele colapsa para dentro. Quando o pé colapsa para dentro, os joelhos acompanham o movimento, colapsam para dentro. A gente tem aquele movimento em cadeia, que é um valgo dinâmico. O quadril, ele colapsa em rotação, e quando ele colapsa em rotação, ele sobrecarrega também o quadril, provavelmente sobrecarregando também a lombar, possivelmente. Esse efeito em cadeia é muito comum, por isso que a gente precisa de uma boa base de sustentação. E quando a gente tem essa boa base de sustentação, isso vai repercutir em todo o nosso corpo. E aí que está a importância da gente estar sempre atento ao tripé do nosso pé. O que é o tripé do nosso pé? A gente tem dedinho, dedão e calcanhar como base desse tripé. Então, se eu tenho um tripé, eu tenho que ter todas essas pontas desse triângulo em contato com o chão. E esse contato com o chão, ele deve ser de forma ativa, agarrando o chão. Para eu agachar, eu preciso ter essa base desse tripé sólida, feita uma rocha. Quanto maior esse tripé, melhor a minha estabilidade, certo? Se eu tenho um ângulo muito próximo entre os dedos, eu tenho um triângulo mais fininho. Isso me dá uma base de sustentação menor. E como que eu modifico isso? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem de pés de corredores descalços e pés de corredores com calçado. Eu vou colocar essa imagem aí. E com essa imagem, você pode ver que faz uma diferença enorme um pé mais aberto e um pé mais fechado. Então imagine essa base sustentando um corpo, elas formam estruturas completamente diferentes, dão estabilidade completamente diferente. Muito mais fácil você estabilizar com um pé mais largo, certo? Imagina só um prédio, né? Uma base de sustentação grande com vários pilares sustentando, ou pouquinhos pilares, um prédio mais fininho. Qual vai ter uma capacidade de estabilização maior? Então eu trouxe para vocês aqui hoje um teste para a gente ver se o seu aluno tem uma capacidade de estabilizar bem. O arco plantar dele é forte o suficiente ou não? Esse teste vai mostrar para vocês isso. Então vamos lá. Quando eu coloco o meu aluno com os 2 pés descalços no chão, tem que ser descalço, ok? E eu peço para esse aluno ele tirar um dos pés do chão,
eu observo a capacidade dele de estabilizar o outro pé. E aí eu vou observar se ele colapsa, por exemplo, para dentro, só nessa posição. Então, simplesmente o fato de eu tirar um pé do chão, eu vejo como está a capacidade dele de estabilidade, certo? E aí eu repito para o outro lado. O que é comum? Muitas vezes quando um pé colapsa para dentro, não necessariamente o outro também tem que colapsar, ele pode afastar. Então eu tirei um pé e ele colapsou, percebe? E é legal eu fazer uma vista também por trás. Na vista posterior, quando eu olho por trás, eu agarro bem os pés para o meu aluno agarrar bem o chão. Ele tira um pé do chão, eu observo se ele vai colapsar ou não. Se eu tenho uma boa capacidade de estabilidade. Então esse é um teste super simples que você pode fazer com o seu aluno e ver se ele colapsa ou não. Do ponto de vista prático, eu preciso ver, por exemplo, no agachamento, se o meu aluno está agarrando o chão ou não. Então eu sempre peço para os meus alunos, na minha primeira aula, nas minhas primeiras aulas com esse aluno, ou você pode pegar o seu aluno agora com ele e pedir para ele ficar descalço e você fazer um teste com ele para ver se ele está agarrando realmente o chão. Fazer o agachamento é uma forma fácil da gente identificar também. Então, ao longo do processo do agachamento, você vai observando só o pé dele. Observa, é muito, muito, muito comum ou o dedinho descolar do chão ou o calcanhar querer sair do chão. Essa ausência de estabilidade está mostrando para mim que não só o pé precisa ser trabalhado, como eu posso ter alguma disfunção no quadril ou alguma restrição no quadril que está levando ele a colapsar. E aí eu preciso trabalhar em cima disso. Porque se eu não trabalhar em cima disso, a mecânica começa a ficar deficitária e eu começo a gerar sobrecargas. Se eu tenho os pés firmes no chão, estáticos, ótimo. Seu aluno está muito bem no caminho certo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu like e comenta aqui embaixo.